Olá, amigos investidores. O Banco do Brasil soltou mais um resultado. E como a gente viu nos últimos meses, o Banco do Brasil tem sido um dos melhores bancos grandes brasileiros para se investir, pois tem apresentado resultados muito positivos e uma grande distribuição de dividendos. Então, hoje a gente vai analisar o resultado do banco no ano inteiro de 2024. Depois da vinheta, a gente começa já apresentar os resultados para você. Pessoal, investir nunca é tão simples. Sempre tem alguns parâmetros, algumas questões que são levadas sempre em conta para o bom investidor. Mas a consistência de resultados é um dos melhores parâmetros na hora de se investir. Ou seja, aquelas empresas que ano após ano apresentam resultados muito sólidos, ou seja, sem muita volatilidade, que às vezes um ano está muito bom, no outro ano está muito ruim, e o Banco do Brasil tem sido destaque nos últimos 10 anos, pois mesmo em períodos ruins, o resultado do banco vem muito acima da média dos grandes bancos, só ficando atrás do Itaú, que é considerado o melhor banco da América Latina, desses grandes bancos que está aí no mercado há muitos anos. Então a gente vai começar aqui a analisar o resultado de 2024. E como a gente percebe aqui em 2024, o Banco do Brasil apresentou um lucro muito grande. Eles conseguiu chegar a um lucro de 37,9 bilhões de reais. O Itaú bateu 41, 42 bilhões de reais. Só para você ver, a diferença é muito pequena. Enquanto o Santander e o Bradesco ficaram abaixo de 30. O aumento do lucro líquido foi de 6,6%. Considerando aqui o retorno sobre o patrimônio líquido foi de 21,4% contra 21,6%. Ou seja, houve uma pequena redução do retorno sobre o patrimônio líquido do banco, ou seja, sobre o patrimônio dos acionistas. A questão aqui do lucro líquido, houve uma pequena melhora, se comparado aqui com o terceiro trimestre desse ano e se comparado com o quarto trimestre do ano passado. Esse aumento em relação ao ano passado foi de 1,5%, o que parece pouco, mas você tem que levar em consideração a realidade do banco atualmente. E aqui, estava apresentando aqui o retorno sobre o patrimônio líquido. Você vê aqui que há uma grande diminuição, mas assim, coisa de 10% do retorno sobre o patrimônio líquido. Essa diminuição vai ser mais explicada à frente. E vocês vão entender que, apesar de não ter sido ótimo essa situação, é muito boa, dado o contexto brasileiro atual. O Banco do Brasil apresentou uma carteira de crédito ampliada de 1,3 trilhões de reais, um aumento de 15,3% se comparar ao mesmo trimestre do ano passado. E a maior parte aqui é de pessoas jurídicas, mas com grande penetração no agronegócio, e depois vem a linha de pessoas físicas. As despesas administrativas do banco também se manteve em patamares aceitáveis, pois aqui, analisando ano contra ano, o aumento foi de 4,4%, chegando a 37 bilhões de reais. Ou seja, apesar da inflação ter ido muito acima de 4,4%, o banco não conseguiu segurar boa parte das despesas dele com aluguel e com pessoal. E isso é fundamental, porque demonstra que o banco está conseguindo, apesar do cenário difícil, demonstrar um retorno satisfatório para o investidor. Aqui também, se a gente analisar aqui nos próximos, analisar aqui na carteira do agronegócio, o aumento aqui da carteira a nível anual foi de quase 12%, chegando a 397,7 bilhões de reais. Porém, a inadimplência aqui nesse setor aumentou mais de 100%. Aqui a inadimplência saiu de 0,96%, ou seja, de menos de 1% da carteira, para 2,45% da carteira total do banco. Ou seja, teve muita dificuldade de receber dinheiro dos produtores devido à questão sazonal, que é
a seca que atingiu o Brasil, mas também por questões que é a desvalorização das commodities agrícolas no último ano, principalmente a soja. Isso tem um efeito negativo sobre a capacidade de pagamento dos empréstimos daqueles produtores rurais que adquiriu esse crédito no ano passado. Então, esse ano, muitas empresas entraram em recuperação judicial. A provisão aqui para créditos de liquidação duvidosa, ou seja, de empresas que estão com dificuldade de pagar, o que deve, tem feito com que aqui a carteira ampliada do banco, a provisão aumentou 16,9%, ou seja, quase 17%. A provisão que o banco tinha feito no ano de 2023 foi 30,5 bilhões de reais. E esse ano já foi para 35,7 bilhões de reais. Mas, se você olhar aqui trimestre contra trimestre, você vê que já está tendo uma redução da provisão. Então, ela já reduziu referente ao ano passado e referente ao terceiro trimestre desse ano, o que é uma notícia positiva. As projeções aqui do banco em 2024, as projeções foram cumpridas. Basicamente, todas as indicações aqui da diretoria foram cumpridas. Em 2025, o banco aqui projeta algumas questões, principalmente um lucro líquido entre 37 e 41 bilhões de reais. E isso também é um sinal positivo, ou seja, apesar do banco saber que ele está numa situação mais difícil com o agronegócio, ele mantém a possibilidade de manter pelo menos o lucro líquido. O Banco do Brasil, ele decidiu que ele pagará 45% do seu lucro líquido. E aqui tem as datas do que eles vão fazer os anúncios, a data base, ou seja, a data de corte para aquelas pessoas que têm a ação na carteira fazer parte do book de recebimento dos dividendos. E aqui a data de pagamento. E também a data de pagamento dos dividendos complementares. O Banco do Brasil, após apresentar o resultado, ele já definiu que ele vai pagar 2,73 bilhões de reais em dividendos. Isso e juros sobre capital próprio, isso tudo vai trazer grande possibilidade do acionista ter uma rentabilidade boa com o Banco do Brasil, porque ela vai pagar uns dividendos de 13 centavos e depois um juros sobre capital próprio no valor de 34 centavos. Para quem tiver ação até dia 11 de março em carteira. E o pagamento vai ser no dia 20 de março. Então, o que a gente observou aqui é que o Banco do Brasil tem sido um exemplo clássico daquela empresa que o mercado, por uma questão conjuntural, ele ignora. Pois, apesar de ser um banco controlado pelo governo, apesar de ter alguma influência do governo sobre ele, a questão da administração do banco, nos últimos anos, e não vem desse ano somente, nos últimos 10 anos, tem sido blindado. Ou seja, o banco ele tem um caráter um pouco mais social, por exemplo, igual a questão do agronegócio, que assim, é uma das áreas que o governo lá no passado decidiu que o Banco do Brasil deveria seguir. A mesma coisa que ele fez em relação à Caixa. Sobre empréstimo para a construção civil, ou seja, de financiamento da construção civil. São duas áreas muito sensíveis socialmente e que impactam também a questão dos empregos da sociedade brasileira, que são grandes empregadores. E nisso, o Banco do Brasil desfrutou de um bom retorno nos últimos anos, pois o agronegócio ele surfou nessa mini onda de crescimento do valor dos insumos agrícolas, aliás, do crescimento dos valores das commodities agrícolas, e apesar daquela invasão da Rússia à Ucrânia, que fez disparar os insumos agrícolas, essa área conseguiu surfar bem,
pois também o preço do milho, da soja, da carne disparou muito. Já no ano de 2024, a situação se inverteu. Houve uma queda acentuada em várias commodities, o que impactou também no resultado do Banco do Brasil, pois boa parte dessas pessoas que pegaram, ou desses empresários do agronegócio, pegaram financiamentos, tiveram dificuldades. E isso o banco teve de provisionar mais recursos para absorver essa inadimplência. Mesmo assim, o banco conseguiu repetir o lucro do ano anterior, ou seja, a inadimplência cresceu muito, mas o banco manteve a lucratividade. Não conseguiu crescer muito devido a essa inadimplência, mas isso já mostra uma resiliência e também a questão da diversificação da carteira do banco. Os investidores podem aguardar bons dividendos, pois se esse ano apresentar como um ano muito mais positivo, o banco vai conseguir crescer seu lucro e vai conseguir rentabilizar o investidor, trazendo retorno através dos dividendos, pois o ganho do valor das ações, isso vai depender de uma conjuntura do mercado que ninguém controla. Mas aquele dividendo que vem para o seu bolso, você pode usar para investir tanto nessa empresa quanto nas demais empresas da bolsa. E aí, se você investe no Banco do Brasil, você teme que alguma situação possa acontecer e o governo intervir nele e tirar a lucratividade? Ou você acha que o mercado exagera nessas questões e muitas vezes esquece que o banco já passou por vários governos e nos últimos 10 anos a rentabilidade, a lucratividade do banco cresceu muito, ultrapassando nos últimos 3 anos o Bradesco, que era o segundo banco brasileiro em lucratividade, em lucro. Ou seja, ele deixou o Banco Bradesco para trás. O Itaú a gente sabe que é difícil passar, porque é um banco que está muito além dos demais. Mas entre os 4 bancos, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem figurado, pelo menos nos 3 últimos anos, como o segundo melhor banco brasileiro. Se vai continuar assim, a gente não sabe. Mas o que você acha que vai acontecer com o banco nos últimos anos, nos próximos anos?